Estamos iniciando mais uma temporada do programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Leitão. É um prazer recebê-lo aqui, professor. E eu fico muito satisfeito em recebê-lo e vou explicar por quê. Porque você é uma pessoa que a gente sente que é um escravo do ensino, da cultura. Eu vejo você ali naquela faculdade com uma satisfação de ver os alunos chegando. Estou certo ou estou errado, professor? Professor Salatiel, primeiro assim, eu agradeço aí, né, o convite, parabenizo pelo programa. E realmente assim, você é um observador, né? Porque eu fico ali, é uma satisfação enorme, né? A gente viu ali aqueles prédios crescerem, junto com os sonhos, né, do objetivo do nosso pai, dos irmãos e daqueles que se juntaram a nós como você, de ter realmente uma instituição onde pudesse mudar a vida das pessoas, né? E o objetivo maior é a educação. E eu fico ali, muitas vezes, na minha sala ali em frente à faculdade, vendo ali, parece assim, multidão chegando ali, quando chega aí quase 7 horas da noite. Então a gente vê aquelas pessoas chegando e eu chego a me emocionar. E ali no pátio, assim, eu tenho um prazer enorme de estar cumprimentando os alunos, né? Porque eles são a razão de todo o nosso trabalho, de todo o nosso investimento. Então é isso, a gente vê ali a realização do sonho deles junto com o nosso sonho, né? Que é transformar a sociedade através da educação. A gente sabe que isso acontece, isso é uma realidade. Então realmente é uma grande satisfação estar ali. Eu faço o que eu gosto e o que eu acredito e realmente agradeço a Deus todos os dias por estar ali. Professor, a sua formação acadêmica é sociologia, né? O senhor sociólogo. E qual é a importância desta ciência para a formação do homem? Olha, na verdade, assim, a sociologia nasceu num contexto aí do positivismo, né? Ali depois da Revolução Francesa, o que, na verdade, é o estopim de todo o conhecimento que veio aflorar, né, na Idade Média, depois da Idade Média, foi a Reforma Protestante. E daí veio o iluminismo, o renascentismo, o positivismo, e a sociologia nasceu nesse contexto. Então tem toda uma história, né, da sociologia. Mas ela trata muito assim daquilo que acontece nos fenômenos sociais. Por exemplo, Émile Durkheim, um sociólogo francês, fez um livro chamado Suicídio e tentou constatar, através de estatísticas, né, faz muita pesquisa comportamental, de índices de suicídio, e constatou que nos momentos de grande recessão, né, depressão econômica, ou também de grandes crescimentos econômicos, aumentava a taxa. Então ele começou a fazer as pesquisas e as constatações. Então, eu estou falando isso para falar o seguinte: a sociologia ela tenta entender a sociedade, os seus fenômenos sociais, diverge de outras, diverge na sua especificidade de outras ciências, né? Mas ao mesmo tempo também está junto com todas as outras. Então, às vezes é até difícil de falar assim bem claramente o que é, né? Então, a sociologia, ela tenta compreender esse fenômeno social, da convivência social, da transformação social, política e econômica, né? E comportamental, né? Então, é um contexto bastante abrangente, é uma ciência muito abrangente, né? Então, às vezes você tem, por exemplo, no direito tem sociologia jurídica, então cada um tem a sua área mais específica. A sociologia geral ela é bastante abrangente e muitas vezes ela pode se confundir com outras áreas, mas ela está permeando, então, toda a tentativa de compreensão do fenômeno social da convivência humana, né, coletivamente. A sociologia ela tem uma certa ligação com o serviço social, com o assistente social. Há uma ligação.
Qual a diferença, se há que existe uma diferença entre o assistente social e o sociólogo? Eu acho que o assistente social já tem uma ciência social aplicada, bem objetivando aí o trabalho do resgate social das classes menos favorecidas, né? Projetos sociais, né? O sociólogo estaria acima, né? Num pensamento, num pensar, né? Em relação à organização social em geral, né? Agora, o serviço social tem um trabalho bastante específico de uma ciência social aplicada. Então, eu acho o serviço social muito bonito, o curso, a sua missão, né? Nós temos lá na faculdade, desde 93, um curso que realmente fez muita diferença, muito grande na nossa sociedade, aqui na nossa região. E o Brasil, com tantas diferenças, né? Com tantas diferenças dessa sociedade de pirâmide que nós temos, de alta concentração de renda nas classes mais favorecidas e muito menos para as classes menos favorecidas, você precisa realmente de programas sociais para ter o resgate. Eu acho que o serviço social, através dos programas que faz e que desenvolve, tenta fazer uma coisa chamada resgate. Resgate de quem? Daquele que está à margem, daquele que não tem a oportunidade, daquele que não tem o acesso às condições básicas de saúde, de trabalho, de educação, né? Então, nós precisamos disso no Brasil. Nós não precisamos de um enfrentamento com a violência, com mais violência. Nós precisamos de resgatar essas pessoas, essas classes sociais que estão à margem e que, infelizmente, nos últimos anos começou a aumentar novamente, né? Então, o serviço social tem esse caminho bem objetivo de trabalhar com esses projetos de resgate. Professor, o senhor é oriundo de uma família de intelectuais, né? O senhor também, e de uma família também de pastores e pastoras, né? Como é que o senhor vê, o Estado deve ser laico ou não? Não, porque isso já passou na história, né, antiga, já ficou para trás, onde a igreja, principalmente na Idade Média, depois dos primeiros estados que foram formados, né, e o Estado, então, era dominado pela uma igreja, né, com seu clero, por exemplo, e dominava. Então, você tinha, por exemplo, no Brasil, na década de 70, você tinha mais ou menos 92% de pessoas católicos apostólicos romanos. E hoje você tem uma outra diferenciação bastante estratificada da nossa sociedade. Então, se você tem um Estado democrático de direito, você não pode ser laico. Eu acredito nisso porque, senão, não é democrático, né? Você tem um Estado que tem que ser realmente para todos. Todos têm as suas religiões, são livres para ter, né? Eu acho que o Brasil é um país livre nesse sentido, né? Apesar que tem aí, entre uma religião e outra, né, as diferenças e os estranhamentos, mas é um Estado que ele tem que ser laico, porque, para mim, senão não seria democrático. Professor, outro assunto que vem sempre levantando calorosas discussões, né, é a proposta de mudança da Embaixada de Tel Aviv para Israel, né? Que análise o senhor faz disso, uma vez que a Bíblia também parece que fala nesse sentido? Como é que o senhor vê esse assunto? É um assunto que eu tenho pensado muito ultimamente. E a Bíblia ela é bem clara, né, nos seus registros, né, e eu creio, e Jerusalém é de Israel, né? E acontece que isso é um contexto bíblico, um contexto de fé, tá certo? E, inclusive, para Abraão, quando Deus o abençoou e falou que seria uma grande nação, ele disse ainda, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu acredito que Deus também faz, porque Deus cumpre a sua palavra na sua integridade. Então, Deus abençoa aqueles que abençoam Israel e amaldiçoa aqueles que amaldiçoam Israel.
Agora, isso é um contexto de fé, Salatiel. Agora, no contexto geopolítico, no contexto de relações exteriores, principalmente pensando no comércio do Brasil, essa mudança, né, essa mudança, assim, essa aceitação, né, no caso do presidente americano, que pode tudo, né, a nação americana é a mais rica do mundo, é a maior potência do mundo, então pode tudo. Nós não. Nós precisamos pensar em quais consequências teremos no comércio exterior. Então, por exemplo, a Arábia Saudita é o maior consumidor de proteína animal. E a Arábia Saudita e os países ali árabes são inimigos mortais de Israel. Então não seria prudente fazer isso. Uma coisa, como eu disse, eu acredito que é de Israel. Agora, o Brasil fazer isso, né, eu acho que o presidente Bolsonaro quer repetir as ações aí do Donald Trump, fazendo algumas decisões polêmicas, né, mas vai custar muito para o nosso comércio exterior. Eu acho que não deveria fazer. Outra questão, uma vez, eu quero explorar bem isso, porque eu sei que você é uma pessoa de fé, né, de uma família cristã. Como é que você vê essa expressão, bandido bom é bandido morto? É estranho, professor Salatiel, a gente ouvir isso de um candidato a presidente, que hoje é presidente, e de um grupo que mais o apoiou, né, no Brasil, que pelo menos ficou mais em evidência, são os cristãos evangélicos, está na contramão do que Jesus ensinou. Né? O que Jesus fez com relação à prostituta, que foi pega em adultério? Atira a primeira pedra que não tiver pecado. Então, está na contramão. Bandido bom é bandido recuperado. Eu conheço aqui em Caratinga um trabalho maravilhoso da PAC, né, onde estão espalhados pelo Brasil, mas aqui nós temos aí o pastor Leilão como presidente, outras pessoas que trabalham ali com afinco, juízes que apoiam diretamente esse trabalho, como o juiz Consuelo. Eu vejo que esse trabalho ali é de recuperação. Eu estive recentemente lá e falando para eles, eu disse, o Brasil precisa de vocês. E na hora que eu comecei a falar, eu só via lágrimas. Pessoas desesperadas querendo realmente sair dali, não só sair da cadeia, mas eles querem mudar de vida. Né? Ah, mas fizeram isso, fizeram aquilo. Bom, então a prisão é para recuperar, ou a prisão é um castigo, é uma vingança da sociedade? Se for vingança, não vamos ter uma guerra eterna. Né? Então, bandido bom é bandido recuperado. Né? Eu lamento, né, eu ouvir isso de um presidente como este, que chegou agora ao poder, e fico realmente muito triste com essa visão, porque isso aí tem a onda. Ele fala uma coisa dessa e tem as ondas na sociedade, nos outros, em várias áreas, principalmente da polícia, né, reverbera esse tipo de pensamento. E é muito triste isso, porque quantos não devem morrer assim, depois de uma fala dessa? Né? Ninguém nem pode imaginar. Porque a pessoa está lá, ouve o presidente da República falou isso, então eu posso fazer, eu posso matar, porque bandido bom é bandido morto. Então eu acredito na educação, acredito, se eu creio em Deus, eu creio na recuperação do ser humano. Por isso que ele veio na Terra. Ele veio para nos salvar. Senão eu ficava onde estava, não precisava descer como Jesus, né, encarnado, como um salvador, para salvar a humanidade. Salvou a todos, inclusive aqueles que estão lá presos e que precisam da compreensão da sociedade, que eles têm que ser recuperados, para o nosso bem, inclusive. Né? Não é para o nosso bem. Para o nosso bem-estar, inclusive, porque você pode amanhã ter sua casa invadida, ter seu carro roubado. Essas pessoas podem estar em outra situação. Nós temos um aluno do nosso curso de teologia que esteve lá, né, e hoje está fazendo curso de teologia. Totalmente recuperado, totalmente integrado à sociedade e cristão hoje, afinco na igreja, assíduo na igreja. Então, eu vejo que é possível, sim, recuperar. Bandido bom é bandido recuperado. Professor, outra questão também bastante polêmica foi a assinatura
de um decreto do presidente da República regulamentando a posse de arma de fogo. O senhor acredita que isso vai contribuir para o grande problema que a gente vive hoje, né? Assaltos, né? A segurança pública vai contribuir para a segurança pública? Não, até porque a segurança pública é do Estado, não é do cidadão. Não é? E eu acho que é uma questão bastante polêmica também, porque, por outro lado, se você cria no Brasil, como tem tudo no Brasil, é muito burocrático, se você cria também um acesso muito burocrático à arma, você acaba tendo o que tem de fato, que é público e notório, que as pessoas têm sem ter a licença. Né? Isso é verdade. Mas, por outro lado, a pessoa tendo uma arma em casa, por mais que ele treine, que ele possa fazer aí um treinamento, se preparar, ele não vai estar mais preparado que o bandido. Né? Então, como resolver o problema? O problema não é arma. O problema são projetos sociais para resgate social. Esse é um caminho mais longo, talvez mais difícil, mais exitoso no final. Se você realmente investir na educação desse país de uma forma, de um projeto de nação para a educação e projetos sociais. Eu acredito em projeto social, não aquele que fica criando uma dependência social, mas aquele projeto social que vai realmente promover o ser humano. E eu acredito na educação. Então, eu acho que se um país que aposta na educação, que faz um projeto social na educação, ao contrário de governos que se sucedem, cada um quer fazer o melhor possível e não tem um projeto de nação. Como nós vimos, por exemplo, na Coreia do Sul, um país que em 25 anos, 30 anos, transformou completamente através da educação. Então, eu não acredito que vai melhorar, não. Eu acho que vai piorar, porque acidentes domésticos acontecem muito com arma. Né? Crimes passionais, está aumentando muito, né? Os feminicídios, as taxas de feminicídios estão aumentando muito no Brasil. Você imagina agora podendo ter arma em casa. Né? Então, eu vejo com muita preocupação e não acho que resolve, não. Pior. Professor, o caminho seria a educação? Com certeza. Eu acho que a educação, quando fala de educação, é muito mais do que apenas a pessoa ir para o colégio ou ir para a faculdade. É um projeto de educação também envolve pesquisas. Né? Então, por exemplo, se você veja aí o ranking de patentes no mundo, o Brasil está lá embaixo. Países que investem em educação, em universidades, né, e sobretudo na pesquisa, estão lá em cima. É o caso da Coreia, por exemplo. Então, eu acredito que um projeto de educação é muito mais do que a educação básica, a educação infantil ou o ensino superior e outros, né, mestrado, doutorado. É muito mais do que isso. É um projeto de educação bem amplo, onde que a educação vai ter realmente uma prioridade. Então, eu acho que, por exemplo, o ensino técnico, por exemplo, pode-se investir muito no Brasil. Né? Tem muito caminho para se investir, porque te dá uma profissão mais rápida e dá condições para ele, então, fazer um curso superior. Nós vemos isso muito lá na nossa instituição. Alunos que fazem o curso técnico não tinham condição nenhuma de pagar. Quando chega no final, já tem a sua profissão consegue um emprego rápido. Já visto os cursos da saúde, técnico de enfermagem, saúde bucal, e depois vão fazer uma faculdade. Então, eu acredito que a educação, sim, é o projeto que pode salvar essa nação, não tenho dúvida. Professor, qual é a sua avaliação quando você vê um jovem defendendo ditadura? Primeiro, assim, é um desconhecimento, né? Eu vejo ele assim, ele não sabe, né? É preciso conhecer a história para poder falar sobre isso. Eu acho que não existe nenhum tipo de defesa que se pode fazer da ditadura. Se você está falando de democracia, né, aí, por exemplo, mas não houve ditadura. Bom, primeira coisa, tinha eleição? Tinha sufrágio universal? Não. Tinha liberdade de imprensa? Não. 4 ou 5 pessoas podiam conversar depois das 10 na rua? Não, porque eram vigiados, eles não sabem, eles não viveram. Eu vi quando criança, né? Eu vi começar a ditadura e vi meus irmãos sendo presos. E não é uma questão familiar, mas é pessoas que queriam o quê? Queriam, na verdade, que o país fosse mais justo, que o país tivesse liberdade, que o país pudesse ter
ter o direito de, né, as pessoas escolherem seus governantes, como agora nós temos a nossa democracia consolidada. Então, eu vejo com muita tristeza, né, porque eles estão não conheceram. Uma coisa é você fazer uma opção para uma coisa que você conhece. Então, você vai optar. Olha, eu experimentei e conheço, eu quero a ditadura. Então, eu acho que isso aí é uma onda da mídia, principalmente vinda da internet, que busca aí essa disseminação dessas mentiras, né? Porque hoje você tem acesso à informação de uma forma muito livre, então o jovem tem esse acesso, mas não tem profundidade. Então deveria ter mais profundidade. Não que o jovem não faça isso, muitos fazem. Aí sim você vê pessoas falando com muito conhecimento. Mas eu fico muito triste e acho que nós temos que, nesse momento, onde estão se falando as mentiras reiteradas em todos os meios de comunicação, inclusive até no próprio governo, a gente tem que voltar atrás e ensiná-los, né? Olha, acontecia assim, você quer assim? Você escolheria isso? Então, eles não sabem, na verdade, o que dizem. Na verdade, essa disseminação, são levados, né, como a antiga canção do Zé Ramalho, né, Vida de Gado, né, são levados porque não tem uma direção, não tem um pensamento, não tem um conhecimento fundamentado. Professor, há esperanças? Há uma luz no fim do túnel? O que nós podemos esperar desse Brasil? Esse país é um país de enormes possibilidades, né, enormes possibilidades. É um país que, se a gente comparar com qualquer país do mundo, a gente vai ficar pegando os índices, né, de riquezas naturais, de possibilidades da economia. É um país de enormes possibilidades. É realmente impensável você falar assim, o Brasil não tem jeito, que é isso? Eu estava vendo outro dia imagens lá da Síria, imagina aquilo ali, e o Brasil, né, nessas as possibilidades que tem, os recursos humanos que tem. Então, eu acho que o projeto de educação que vai aflorar tudo isso, né? Eu fico vendo com muita tristeza, eu estou vendo alguns sobrinhos saindo do Brasil porque são profissionais especializados em áreas mais difíceis de especialização, como, por exemplo, tecnologia da informação, como engenharias e várias áreas, e estão saindo porque o mercado internacional está buscando nossos jovens, né? Porque aqui não tem tendo a oportunidade que eles querem. Então, eu vejo assim, há muita possibilidade, a esperança é enorme. Eu não vejo nenhuma possibilidade, apesar de todos os erros dos governantes. E veja bem, independente das ditaduras que tiveram, de erros dos governos, dos governos passados, do que está entrando, o pessoal continua construindo o país. Veja, olha por aí, o país continua sendo construído pelos brasileiros. Então eu acredito muito nos brasileiros, a despeito dos governos. Professor, agradeço muito a sua honrosa participação aqui no programa Painel Político e espero tê-lo outras vezes. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o nosso próximo programa Painel Político.